Não sei onde vocês estão nos ouvindo, mas eu tenho aqui na minha casa, no meu sofá, essa pessoa que eu conheci fora do Brasil, Verdade. que é daqui. A gente se encontrou lá em Portugal, nem acredito. Verdade. Que história, né? Tem Muito uma louco, história né? muito- E a gente se conheceu lá, e aí eu vi os meninos que foram contigo, dois príncipes, assim, foram divulgar o projeto da Escola Lixo Zero. A Fabi é a professora da Escola Lixo Zero, porque ela vai contar por quê, né? Mas é uma honra te ter aqui comigo. Muito obrigada por ter aceitado. Obrigada, Nicole. Obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada porque cada vez que eu saio, que eu vou em algum lugar para falar sobre a escola, eu acho que é um privilégio, né? Representar uma escola, representar tantos alunos, né? Tantos professores, uma comunidade inteira, é muita responsabilidade. Mas também carrego também nessa bagagem muito orgulho, muita Sim. felicidade por fazer isso. Sim, tu foi escolhida para fazer isso e tá fazendo muito bem. E eu não posso deixar de agradecer, já quero agradecer no início as empresas que têm possibilitado essas conversas de acontecerem, porque a gente precisa, né, de alguém que venha com a gente. Então tá o Mercado Sem Lixo aqui, tem a Usilinos, a Linus, que é uma sandália que tem toda uma história, um propósito, a Garoa e a Mideia, que são 4 empresas que já fazem parte da nossa vida, da nossa casa. Muito obrigada. Depois eu tenho um presentinho pra ti. Mas quem é a Fabi? Vamos lá, eu te conheci como Fabi. Então, eu sou a Fabiana, professora de língua portuguesa, não é de ciências, não é de geografia, não é de biologia, é de língua portuguesa. Sou natural de Laguna, moro em São José há 13 anos e conheci a Nicole em Portugal, né? Numa viagem assim transformadora, mas também de muita conquista. Porque ir pra lá já foi uma conquista, né? Uma conquista da comunidade. A história é linda, né? Muito linda. Eu sou professora há 15 anos. Sou a primeira pessoa formada numa universidade na minha família. Então isso tem um significado assim muito, muito forte, né? Primeira pessoa, né, a frequentar uma universidade na família. É uma história de muita luta. Sim. Né? E todos os que vieram antes de ti trabalharam, lutaram pra chegar. Pra que alguém chegasse e foi tu que chegou. E isso veio muito da minha mãe, dessa força das mulheres da minha família, né? Minha mãe é uma mulher de muita força, de muita energia e que me traz, né, me remete, né, essa vontade de querer mesmo lutar, de querer mudar as coisas e que a gente pode estar em qualquer lugar, né? Independente da condição financeira, da cor, né, de onde a gente mora. E ser a profissão que eu escolhi, né, ser professor, ela vai muito além da profissão que a gente exerce dentro da sala de aula, porque a gente tem uma responsabilidade nas pessoas, na vida das pessoas. A gente pode tanto impactar para sempre positivamente, quanto fazer o contrário, né? Quanto travar um aluno, quanto traumatizar, né? Fazer com que ele não goste de ir para a escola, fazer com que ele não entenda, né? Que ele ache que não possa aprender. E eu acredito que tem que ter, né, uma vocação para ser professor, tem que gostar, amar, porque ainda no nosso país é uma profissão muito desvalorizada. Extremamente. Né? Eu não falo só financeiramente, eu falo, né, no conjunto. Meu Deus, quando tu pensa no Exatamente. papel do professor, né? Isso. Mas a recompensa, para mim, né, enquanto professora, ela vai muito além do salário. Né? Não que eu não precise, preciso muito, né? Eu trabalho também pelo salário. Mas a recompensa é ver que realmente tu conseguiu mostrar para aquele ser que tá ali nas tuas mãos, naquelas 4 horas diárias, né? Ou 8, quando eles vão no contraturno, que é possível sim chegar a qualquer lugar que eles queiram. E que todos podem aprender, independente, né? Se é um disléxico, se tem TDAH, indiferente, né? Todos aprendem. Só que cada um tem uma forma. E o professor, ele tem o dever de mostrar para aquele aluno como ele pode chegar, né? Então é isso, né? Essas ferramentas que estão na nossa mão para realmente transformar as pessoas. E são elas que mudam o mundo. Sim. E tu és professora de uma escola municipal? Não, estadual. Estadual. É uma escola estadual que fica em São José, Grande Florianópolis, né? Aqui em Santa Catarina. Ela fica localizada num bairro chamado Nossa Senhora do Rosário. Essa escola hoje ela tem mais de 600 alunos
e atende alunos de primeiro ano ao 9º ano. Tá. Nós não trabalhamos com ensino médio, né? Embora eles queiram muito, embora eles já fizeram abaixo-assinado para ter ensino médio na escola, mas hoje a gente só atende o público do fundamental. Como que tu fosse parar nessa escola? Nossa, é uma história. Quando eu me efetivei no estado, né? Quando eu entrei para o quadro do magistério, eu fui trabalhar em Angelina. Uau! Que é Grande Florianópolis. Grande Florianópolis, mas é na Serra, né? Muito longe. Eu ia durante 2 tu morava em São José? E eu morava em São José, no mesmo lugar que eu moro hoje. Mas daí, como era, né, para passar, eu tinha um contrato temporário, e daí eu passei no concurso e assumi. Entendi. E assumi, só que quando eu ia para lá, eram dias assim tão... A distância, né, claro, era ruim, pegava serra, perigoso, mas era tão gostoso ir para lá, porque eu era recebida de uma forma assim tão carinhosa pela comunidade. Era uma escola, né, pequena, no interior, do lado de um convento, tem toda uma história assim. E quando daí eu engravidei. Um ano depois eu engravidei da Isa, né, minha filha tem 6 anos. E quando eu engravidei, eu sabia que eu não ia conseguir continuar indo pra lá. Sim. Então, depois que a Isa nasceu, eu permaneci mais 1 ano, eu fiquei 3 anos nessa escola. E daí depois eu pedi remoção. E daí a minha primeira opção era uma escola mais próximo da casa da minha sogra, né? Porque se eu precisasse, né? Com a Isa pequena. E daí foi quando eu fui pro Aldo Câmara da Silva. Tem uma história linda, né? Porque tu é professora de português e dentro da tua matéria surgiu... Veio de ti ou veio dos alunos? Eu não sei, acho que é uma coisa, uma fusão que aconteceu ali. Porque eu sei que tem uma história de que tu fez um convite por o Rodrigo Sabatini, que é o diretor-presidente do Instituto Espírita do Brasil, para ir para a escola. Mas isso começou antes, né? Isso. Começou... Eu estava em casa preparando, né? Fazendo meu planejamento, uma sequência didática. E o meu desafio era ensinar para eles artigo de opinião. Como produzir um artigo de opinião, que é gênero, né? Eu trabalhava em cima de gêneros. Só que para te fazer... um aluno escrever algo, a gente tem que partir daquilo que ele já conhece. Sim, tem que se conectar de alguma forma. Sempre, né, de tudo que eu planejo para ensinar na aula, eu vou sempre partir daquilo que ele já sabe, né? Pedagogia para então já é uma professora, né? Diferente. E daí, assim, o que eu vou trazer, né? Que tema, artigo de opinião, de trabalhar tanta coisa, porque a gente tem que trabalhar a argumentação, né? Esse lado crítico do aluno. E daí, numa conversa lá, o meu marido lavando louça e eu preparando a aula, ele falou sobre o Sabatini. O Sabatini tinha visitado o escritório que ele trabalha e falando sobre lixo zero. E meu marido sempre foi uma pessoa muito, pra que eu vou preservar se ninguém fez isso por mim, sabe? Até ter filho, né? Porque depois que a gente tem filho, tudo muda na vida da gente. Sim. E daí, quando ele começou a falar, eu disse, nossa, ele falando sobre... lixo zero, como assim? E eu fui pesquisar sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão. E eu fui ver que tinha tudo a ver com escola. E era o que eu precisava. E o tema que eu escolhi foi sacola plástica. O uso das... isso eu não sabia. Malditas sacolas plásticas, né? E que era do cotidiano deles. Sim. E daí eu preparei uma série de vídeos, de artigos, né? De textos falando sobre os malefícios do plástico. Daí, para o ser humano, nos oceanos, e foquei bastante, né, a partir aí das sacolas plásticas. E levei. E não diferente do que eu imaginei, os alunos, né, tinham muito a falar sobre isso. Se conectaram. Né? Que bom. Porque cada um tinha uma história. E depois da produção desse artigo, eles continuavam, né, com aquela argumentação, trazendo histórias. E daí eu propus uma segunda etapa, que era um seminário. E cada grupo teria que focar em um produto, em um resíduo, né, plástico, metal, e trazer uma solução para dentro da escola. Algo pequeno, de dentro de sala de aula, né? Era um seminário, era um projetinho. Ai, que legal. Só que eles foram se envolvendo. Nós criamos um grupo de WhatsApp, eles iam no mercado e batiam foto do carrinho, né? Olha, prof, hoje foi só com caixa. E daí eu também comecei. Eu ia no mercado e mostrava como eu fazia, né? Com as minhas sacolas que eu já tinha. Tu acha que essa era uma turma especial? Era. Eu tenho certeza que era. Né? E, na verdade, cada turma que passa, ela é especial de uma forma. Sim, tem características. E eles gostavam muito de ser desafiados.
Entendi. E daí, E tu captou isso, daí a partir do momento que tu lançava o desafio, eles queriam alcançar, eles queriam fazer. E daí eu falei pra eles, olha, vocês estão, né, eu já tinha uma história com eles antes, essa história eu acho que eu nunca contei em nenhum vídeo e em nenhum lugar. No ano anterior, a gente trabalhava muito com livros, eu acho que até já conversei contigo sobre isso, e tinha um livro que era da Anita Garibaldi, e um aluno leu e foi apresentar, e ele, que era o Guilherme, que foi para Portugal, e ele apresentou assim com tanta vontade que a turma quis ler aquele livro. E daí um aluno pediu, eu deixei, daí eu comecei, um queria cada troca de livro, o outro queria aquele livro e só tinha um livro desse. Eu disse, olha, vocês sabem da onde nasceu a Anita Garibaldi? Ela é de Laguna, eu sou lagunense. E eu fiz um desafio, se toda a turma ler o livro, eu vou levar vocês para conhecer a casa e o museu da Anita Garibaldi. E daí no ano seguinte, que foi o ano do projeto, eu cumpri a minha promessa, levei eles em Laguna e eu já sabia que eles gostavam muito de ser desafiados. E daí eu falei pra eles, olha, se vocês se envolverem nessas atividades, eu vou tentar trazer o Rodrigo Sabatini aqui na escola. E eles já tinham visto o Rodrigo em vários vídeos que eu levei. Tinha levado, entendi. Né, pra produção dessas aulas. E eles ficaram muito empolgados. Imagina. E eu consegui levá-lo. Pra minha surpresa até, porque eu não conhecia o Rodrigo, foi um contato aleatório. Ele disse sim. Eu já ouvi essa história do lado dele e ele falou assim, era um dia que eu dava, que aí eu assim, por que não, né? Isso é muito legal, assim, da pessoa ter um sim dentro dela, né? E o Rodrigo é essa pessoa. E eu acho que também o universo conspira, né? Ele cria uma rede, joga, a gente... Isso. Eu e a minha diretora pedagógica, André, a gente sempre fala, joga pro universo que ele manda de volta. E ele foi. Só que quando ele foi e no final da fala dele, ele nos desafiou a transformar a escola, né? Porque a gente estava ali no micro, que era a nossa sala. Na sala. E ele que, né, nos desafiou a expandir. E ele desafiou a turma certa. A turma certa, a professora certa, a escola certa, a comunidade certa, né? E dali em diante só foi, a gente só teve que criar mesmo, né, junto com os alunos, porque o projeto sempre foi deles, né? Eles participaram de todo o processo, inclusive na formação dos professores. A gente só foi criando o que nós iríamos fazer para transformar, porque nós não sabíamos nada de como, porque não tinha referência nenhuma, não tinha uma outra escola. Tá, para quem talvez tenha pessoas que estejam nos assistindo ou nos ouvindo que talvez não entendem isso. O que é uma escola lixo zero? Nossa, é uma escola, eu acho que dá horas, né? Mas uma escola lixo zero, quando a gente vai falar da transformação física, a gente vai falar que primeiro, todos os indivíduos têm que entender que existe uma grande diferença entre lixo e resíduo, né? Lixo é aquilo que não é passível de reaproveitamento e que a gente envia para o aterro sanitário. E o resíduo é tudo aquilo que a gente consegue aproveitar, reaproveitar, integrar novamente na linha de produção. Pode continuar circulando, né? Economia circular. E quando a gente trabalha essa diferenciação, a gente vai trabalhar muito sobre pessoas. A gente vai falar sobre, por exemplo, dignidade, né? Trazer dignidade para quem coleta, né? Porque os catadores, eles não precisam continuar sendo catadores, eles podem ser coletores, né? Pra gente entregar dignamente isso. E eu estava lá no dia que vocês receberam a certificação e tava a pessoa que era da cooperativa, ou seja, a escola se aproximou de uma cooperativa, né, e criou pontes, igual a gente falou no último episódio com as meninas do Origem, né? As pontes. Isso é muito lindo. Eles ouvirem, né, dessa pessoa que é a dona Cida, presidente da associação, que quantos associados, né, que fazem parte daquela associação depende daquele resíduo que nós enviamos e da qualidade também desses resíduos, né, de eles estarem higienizados, limpos, secos, separados corretamente. Tá, então a primeira coisa, uma escola lixo zero é uma escola que entende a diferença de lixo e de resíduo. Isso, né? Então que nós não temos lixeiras a não ser nos banheiros, porque a nossa geração de descarte mesmo, ela se concentra no sanitário. Então, na escola nós temos um residuário, e que era a única referência que nós tivemos
na criação deles, que foi da Praia do Riso, né? Uma palestra que eu fui, eu vi uma foto do residuário deles. E eu que dei essa palestra na praia. Gente, não sabia disso, Fabi. Foi num encontro que teve aqui em Floripa, e quando eu vi aquela imagem, eu disse, nossa, é isso. Foi uma criança que pediu pra eu dar palestra. Dei para uma turma, aí a professora da turma pediu para dar para os professores, e aí começou também. Olha, é assim. E porque nós começamos com os coletores, né? Porque as pessoas perguntam, por que vocês não usam os coletores, né? Aqueles coloridinhos que todo mundo conhece da coleta seletiva. Porque quando nós retiramos as lixeiras e colocamos os coletores, nós notamos que não havia separação, que ainda havia muita mistura, e que os resíduos estavam sujos. Ou seja, era preciso cortar a cultura do jogar fora. E os coletores remetem muito a lixo, né? É uma lixeira com tampa. Por que tem que ter tampa? Porque é lixo. Agora, quando a gente fala de resíduo, que são caixas de feira, são bombonas d'água, né, de reaproveitamento, porque a escola é uma escola pública, a gente não investiu dinheiro para transformar, a gente investiu tempo, isso, que é muito maravilhoso. Né? Não, e o mais maravilhoso é que é uma escola estadual, uma escola pública, né, que fez isso e que recebeu esse primeiro título. Ou seja, se essa escola pode, qualquer escola qualquer pode. Uma. E pensar assim, em nenhum momento a gente almejou o final, né? Sim, a gente nem sabia o que ia significar tudo isso. A gente não sabia de tudo que a escola ia alcançar depois disso. Sim. Mas nós queríamos... A certificação não era uma meta, né? Não, né? Foi uma consequência. Sim. E eu sempre falo, né? No documentário, nós temos um documentário. Sim. No documentário eu até friso muito isso. Que o mais importante foi o processo. É o processo de todos os dias, né? De eles entenderem a importância que cada um tem nessa transformação. Então foi o pintar a caixinha, foi conseguir a caixa para instalar o residuário, foi entender como funciona uma composteira dentro de uma escola que composta todo o resíduo orgânico. Né? Dentro de uma escola, criar um pátio de compostagem, criar uma horta, as crianças enxergarem que aquele resto de comida vai para compostagem, vira adubo, volta para a horta. Quem que cuida do pátio de compostagem? Nós. Os professores, os alunos, né? Os alunos, nós Vocês temos incluíram isso na rotina da escola? Sim. No início, quando eu falo, né, que quando a gente fala da transformação física, existe uma transformação muito mais importante do que essa transformação física, que foi a transformação pedagógica da escola. Sim. A nossa escola, ela teve que adotar o método através de projetos. Hoje nós focamos, né, nesse método para trabalhar as metodologias ativas mesmo, né, do aluno como a sala de aula invertida, né, o aluno como isso não é muito comum nas escolas públicas, né? Não, mas é uma necessidade. Sim. Porque a escola ela vem perseguindo, né, tentando entender o que chama a atenção do meu aluno. E essa busca, o lixo zero para nossa escola trouxe muito genuinamente, muito facilmente, né? Que é mostrar para o aluno que ele vai ter mais habilidade para mexer na terra, o outro vai ter mais habilidade para criar um gráfico, o outro. E aí a gente adotou um calendário, que eu não sei se tu lembra, que a gente criou lá em Portugal, que é o calendário global. Não lembro. A juventude criou, né? A gente co-criou esse calendário. Eu tava ao lado de ninguém menos que Charles Moore, né? Pra quem não conhece. Que descobriu, entre aspas, a ilha de plástico, né? Que ele nem gosta de chamar de ilha, mas é que... E a gente co-criou esse calendário, e esse calendário eu trouxe pra escola. E muito prontamente as minhas diretoras, né, acataram, e a gente incluiu no PPP da escola, porque o calendário ele diz muito sobre os ODS, né, ele vai em contra toda essa proposta, e hoje a escola ela tem esse calendário, então mensalmente a gente celebra um tema, o julho sem plástico, o outubro lixo zero, o maio da compostagem, o abril da terra, todo mês a gente trabalha de forma interdisciplinar, né, a gente agregou ao nosso trabalho, ao nosso currículo. Precisa ter uma disciplina de educação ambiental na escola? Não precisa. Porque é obrigação, né? É dever de todo professor trabalhar dentro do seu currículo, agregar ao seu currículo essas temáticas que fazem parte
Tá, então, da nossa vida. hoje não é qualquer professor que pode... Como é que faz? Então, os professores que chegam, né, eles são instruídos, eles são convidados a participar disso. Isso está dentro do PPP da escola, né? Então o professor... Ele precisa se adequar. Ele vai ter que se adequar. Muitos realmente saem de lá, né? Porque é transitório, muitos são ACTs ainda, né? É caráter temporário. Muitos saem transformados e estão voltando para levar as suas outras escolas para transformar. Sim. Esse ano está acontecendo muito isso. Professores que trabalharam na escola estão também semeando essa sementinha nas outras escolas. E as famílias dos alunos? Vocês veem, tem retorno? Muito, assim, hoje, quando eu falo assim, hoje a gente tem mais de 600 alunos, porque antes do projeto a gente tinha 300 alunos. E hoje a gente tem fila de espera. Posso imaginar? Pra ser matriculado. Eu já estive nessa escola acho que 2 ou 3 vezes. Eu tava lá no dia da certificação, eu chorei várias vezes. Aquela apresentação da turma, gente, eu não me aguentava. Mas assim... É uma escola diferente mesmo. A gente fala de escola, né? E quando eu falo dos alunos, eu falo assim com muito orgulho, porque nós temos alunos incríveis. Incríveis. Só que não é fácil manter uma escola luxo zero. Não é fácil, porque a gente lida com adultos, né? Cada um vem com a sua cultura, né? Com o seu jeito de viver, enfim. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Ver aquele professor que dizia, no início eu levava meu lixo para casa, porque lá era misturado, e hoje dizer, nossa, né? Eu quero levar para outra escola isso. É muito gratificante. Só que a escola luxo zero, ela não se fez, ela se faz todos os dias. Isso é muito legal de ser dito. Acho que no documentário tem o depoimento de uma professora que não gostava e que depois... Tem. A prima dela, inclusive, que também, né, ela não era tão incisiva, assim, de falar mas que não era gostava, resistente. Mas ela era resistente, principalmente porque quando ela chegou a gente disse que não ia poder usar EVA. E, nossa, falar isso para um pedagogo, né, EVA, não para todos, claro, a gente não vai generalizar, mas é muito difícil porque foi uma cultura que foi, né, estimulada, o uso do EVA. E na nossa escola não pode usar EVA, isopor, descartáveis, né, enfim. E daí a primeira pergunta é, o que eu vou fazer? Nossa, mas eles descobrem que tem muita coisa pra fazer. Foi essa que fez tem uma de artes que fez uma exposição. Elaine. Maravilhoso. Só com resíduos. Então, essas descobertas que a gente vai fazendo. Agora, em outubro, nós temos a nossa 3ª Semana Lixo Zero na escola. Os alunos e os professores já estão trabalhando nas atividades. Eles começam agora em agosto com a economia circular, porque trabalha resíduos, né? Setembro pelo clima. Em outubro a gente faz esse fechamento mesmo da exposição dos trabalhos. Eles já estão produzindo jogos, eles já estão confeccionando papel, enfim, né? Eles que bacana. A todo vapor. O nome desse podcast é muito além da ecobag, né? Que é um ecobag, é um símbolo que a gente tem. E essa escola é uma escola que já ultrapassou, assim... o limite da ecobag muito, né? Hoje eu fiz de propósito, claro. Sabe que eu tava de olho? Eu vim com esse pingente. Ele é um coração, né, lindo. Porque pra quem não tá vendo, gente, são dois lacres. Lacres de latinha, né? Latinha. E ele foi feito por uma aluna, agora, a Marina, aluna da 93, nono ano. Ela fez um pra ela, um pra amiga dela, pra Letícia, e um pra mim. Né? Então, não foi uma atividade na escola. Ela tá em casa, ela pensou, vou colar, vou juntar, e fez. Né? Então, é aquilo que vai para além dos muros da escola, né? Que vai muito além do recusar uma sacolinha, né? Que é o pensar naquilo, o que eu posso fazer com isso que eu tenho, né? Por que eu vou jogar fora se eu vou reaproveitar? É o que eles trazem de melhor, eles doam o tempo deles, eles vão para a escola, eles querem trabalhar no contraturno, né? Essas meninas estão lá na escola, inclusive agora, montando um painel para deixar lá na escola, para enfeitar a nossa escola, né? Para boas-vindas para os alunos, com uma letra de música feita por outra aluna. Então tem muita coisa. Então uma escola lixo zero é uma escola que extrapola todos os limites, né? E olha, Fábio, toda vez que eu converso contigo, eu saio uma pessoa melhor, sério. Tu traz muita inspiração. Tu é a pessoa certa para fazer a coisa certa no momento certo. Eu quero te agradecer. Sempre que alguém te convidar, vai falar. Mesmo que seja em Portugal, porque cara, né, essa escola inspirou uma escola lá em Portugal, né, que é a escola da Eunice Maia. Da Eunice Maia, e já inspirou muitas outras escolas.
Nós temos, vou trazer um spoiler aqui, então, vai sair aí um livro baseado na pedagogia de Paulo Freire, né, a pedagogia da autonomia. A Vilher, eu acho que tu deve ter conhecido, é uma finlandesa que veio fazer um intercâmbio aqui, e a pedido do Rodrigo, ela ficou um tempo lá na escola, e nós escrevemos juntos esse livro, né? Os professores participaram. Então vai ter muito relato, vai ter passo a passo para transformar uma escola, né? Já tem o curso Escola Lixo Zero, mas o livro eu acho que ele é acessível a todo mundo, né? Ele traz essa questão do Paulo Freire, né? Do olhar para as pessoas, porque o Lixo Zero é muito sobre isso, né? O cuidar, né? Quando a gente fala de cuidar da nossa casa, tu fala muito disso, né? Do nosso bem maior, que é o nosso planeta. Não tem como não falar sobre pessoas. A gente quer cuidar do planeta por quê? Para as pessoas poderem viver nele. Então, esse projeto, esse livro, o projeto dentro da escola é muito sobre as pessoas. Não, e esse livro é necessário. Né? Vai sair. Obrigada mesmo, sério, muito obrigada. Nicole. Eu quero agradecer quem ficou com a gente até agora, dá um like se tá no YouTube, classifica aí 5 estrelinhas, divulga, como é que fala? Compartilha esse bate-papo com outras pessoas, quem sabe com um professor, com um diretor, com um coordenador de escola, e que essa escola continue brilhando aí para onde ela for, né? Que esses alunos que saem dessa escola reverberem, que a voz reverbere, né? Que tenhamos muitas escolas. Isso. Beijinho sem lixo. Tchau, tchau. Obrigada, Fabi. Ai, quero te dar um presente bem especial. Mercado Sem Lixo tá aqui. Olha só, o que mais que tem aí? Ela tá com uma linha da nossa casa, mas agora ela vai ganhar uma dela. Ah, e esse é Garoa, um multiuso maravilhoso de uma marca que só faz bem pros oceanos. Ai, que linda! Espero que tu use muito. Muito, muito.